Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo em Libras. Hoje temos um convidado especial, o Matheus Oliveira, primeiro aluno surdo a ingressar em uma faculdade pública de medicina. E agora está cursando o 5º período da Faculdade de Medicina da UFRJ, Campus Macaé. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar o nosso bate-papo com você, nos contando como foi o processo seletivo para ingressar na Faculdade de Medicina? Então, eu ingressei no curso de Medicina no ano de 2018, pois em 2017 eu fiz o primeiro Enem em Libras. Fiquei muito feliz de realizar um exame que respeitasse a visualidade do surdo e tendo como proposta a redação sobre o desafio na formação dos surdos no Brasil. E isso me deixou emocionado por ser uma pessoa surda e vivenciar na pele as situações da comunidade. Antes do Enem em Libras, eu já realizei o exame em anos anteriores e ingressei no curso de engenharia, mas não me sentia à vontade nesse curso e percebi que a área da saúde me chamava mais atenção. Isso foi um desafio para mim. Nesse sentido, mudar de curso para medicina através do Enem em Libras, obtendo uma boa nota e por meio disso escolher em qual faculdade realizar, através do SESU, foi algo que possibilitou meios para seguir meu sonho. Então, nisso, eu entrei também por meio do sistema de cotas, que possui instrumentos, de acesso para pessoas com deficiência, de raça, etnia, indígena, estudantes de escola pública, dependente familiar que recebem até um salário, e entre outras coisas, E também, nessas condições de acesso, eu conseguia entrar agora numa faculdade pública e me sinto feliz de estar pertencendo a esse espaço como um direito, conquistado. Agora, uma curiosidade. Assim que você ingressou na Faculdade de Medicina, a Prefeitura de Macaé abriu um edital para intérprete, certo? Como foi no começo? Quais foram os desafios e barreiras enfrentados? É uma boa pergunta. No começo, eu indagava se tinha acessibilidade em Libras para mim, se teria intérprete de Libras contratados, pois sendo eu o único aluno surdo da universidade, eu queria saber se a faculdade possibilitaria esses recursos para mim, porque precisaria de meios para que alguém estivesse comigo nas aulas, como ocorria em outros cursos para alunos surdos. Alguém para se comunicar, interpretar para professores, e minhas dúvidas, questões e por aí vai. Infelizmente, por ser um curso integral, estava inviável a disponibilidade de alguém para estar comigo. Então, foi solicitado ao diretor da época a contratação de intérpretes com urgência em sala de aula presencial. No começo foi bem difícil, pois não tinha verba para ser liberada pela reitoria disponibilizar para o Polo de Macaé a contratação dos mesmos. Isso deveria ocorrer o mais rápido possível para que eu pudesse acompanhar as aulas e não perdesse nenhuma informação dos conteúdos para a minha formação. Por exemplo, eu tentei intervir na cidade universitária, da UFRJ, na UF e outras prefeituras para conseguir liberação de verbas próprias para que a Secretaria de Educação e sua direção oportunizasse uma contratação emergencial de intérprete. Para mim, naquele momento, foi um grande desafio em estar em sala de aula como único aluno surdo com professores perceberem isso e ao longo do curso, pois sou o primeiro aluno do Brasil que traz esse grande peso social. E é sabido também que grande parte Perspectiva muda. Não conhece sobre a cultura, a luta, a história dos surdos. E como que a cultura que a gente pode ter essa visibilidade agora, e até hoje, como que a gente pode receber e ter essa acessibilidade na área da saúde. E é muito complicado, é difícil, a sociedade não conhece, não tem informações, principalmente na área de medicina, e é muito tradicional isso. Eu tenho uma curiosidade, porque são duas línguas.
de estrutura diferente, o português e a Libras. Como é no momento da aula, na abordagem de conceitos do curso? A concomitância entre o professor e o intérprete, ela acontece? É bem difícil, né, que informações e conteúdos sejam acessíveis para os surdos. Imagina na sala de aula, né, ter um intérprete de Libras, um aluno surdo, em pontos visuais, em aspectos visuais, pensando no português, nas ciências da saúde. É um desafio tremendo de compreensão, pois tem termos que não fazem parte da cultura surda, sejam uma forma de uso tão grande que vai ser usado, os termos médicos, que até são assustador. E com isso, pensar em estratégias de mediação entre o português e Libras foi bastante difícil no começo, pois não conheciam os termos e a comunicação era bem otimizada sobre os aspectos da medicina e da língua portuguesa. Eu percebi que os intérpretes ficavam meio que assustados em relação e temerosos nas aulas sobre questões voltadas a doenças, internações, sistemas celulares e etc. Pensando em traduzir da L1 para L2 em tempo real de aulas era bem complicado. Eu tentei, junto com os intérpretes, tentarmos meios para conseguir pensar em traduzir, buscando pelo YouTube, até mesmo pelo projeto Surdos da UFRJ, coordenando pela professora Vivian, no qual tem Glossário. um grande campo, né, de ciência da saúde, no qual aproveitamos, pois, ser utilizados nos cursos para a tradução de Libras. E é interessante pensar que usam modos que são bastante descritivos na visualização dos conteúdos, pois o curso é bastante denso e dinâmico e pesado como um projeto. Os sinais de medicina em Libras podem estar também disponíveis em qualquer repositório do sistema de saúde também. Para isso, assim, essa dificuldade, né, são detalhes que a gente tem da língua, a estrutura própria que a gente mede, os termos de medicina, a estrutura completa dele. É uma base que a gente tem que manter e tentar alcançar e apoiar essa estrutura, né, e crescer, e dialogar e ter essa união junto com alguns glossários, algumas coisas, algumas técnicas, alguns termos voltados para a área da saúde, o que é importante. A gente é um desafio, né, que a gente tem. Uma dúvida. O intérprete, ele recebe o material antes das aulas? É uma pergunta interessante, né, porque os intérpretes que estavam comigo, eles pediam aos professores, né, para se articular, para eles entregar o material antes, para poder estudar, mas, assim, ter uma compreensão, né, segundo o decreto e a lei, esse material ele precisa ser entregue antes, devido a essa visibilidade que é necessária. Mas, assim, como que a gente ia criar essa adaptação se não fosse entregue esse material antes? E dava para ser feito, igual as pessoas com deficiência visual, isso, uma estratégia, adaptação, fazer o braille, e, assim, a gente queria fazer igual, né, da mesma forma, com os mesmos direitos que a gente tem. Mas como a gente poderia fazer essa tradução do L1 para L2? Né? E ficou essa dúvida que a gente tinha. E como que a gente pensou, né? E esses materiais que a gente solicitava eram entregues? Não eram. E a gente passou a usar o quê? Alguns estudos, pesquisas, livros, resumos, assim que a gente ia fazendo a nossa adaptação. Mas como é em relação ao material didático? Tem Libras? Não tem. Não é bilíngue? Não tem bilíngue, não tem material bilíngue. É tudo no português mesmo. É assim, o curso faz parte disso, é tradicional. Nunca teve uma adaptação, né, anteriormente, né, do inglês também, né, foi adaptado para o português, mas, assim, eu tenho 3 línguas, né, praticamente. Eu falo português, eu sou nativo da Libras, e os termos de medicina. E é difícil, é uma aprendizagem em outro nível. Então, assim, alguns materiais que a gente tinha para interpretar eram sempre entregues em cima da hora, né? Nunca tinha tempo Bem hábil, a gente complicado. precisava compreender antes, né? Tentar saber o que seria feito antes, um sinalário, criar sinais, os termos, e fazer para poder fazer uma tradução simultânea. E, assim, eu não conhecia muitos termos, né, muita interpretação, pensar como que poderia ser feito com esses profissionais, né, como que eu poderia estar ajudando eles para fazer essa mediação, que era de suma importância, para eles me passarem essas informações no curso. E assim, realmente era bastante complicado não conhecer e não ter essa percepção, né, esses anos todos a gente lutando, eu como surdo, enfim, tendo essa mesma questão com os ouvintes. Sim, e como é no momento da aula, com a tríade professor, intérprete e PowerPoint?
Isso daí é realmente uma boa pergunta. É complicado, né? Eu sempre que eu via essa situação, o intérprete de um lado, o professor do outro, e as informações que estão sendo passadas no quadro do outro, é bem difícil, porque eu não Perde conseguia a acompanhar. sincronia, né? Perde a sincronia, exatamente. O ritmo, a fala, o processo, né, simultâneo. O professor fala algo, o intérprete precisa ouvir termos ligados, saber fazer adaptação sobre parte do corpo, célula, e acompanhar essa fala, né, do professor. É bem complicado realmente. E parece que, assim, tinha alguns entraves de compreensão também, a comunicação nesse pedaço Não tem nenhuma organização antes das aulas? Então, falamos antes, né, para a gente poder ter esse processo, essa articulação, sobre os decretos, sobre leis, sobre como funciona a Libras, para eles terem essa compreensão que a Libras é um processo visual, mas assim, os professores não têm uma compreensão exata, né, não tem uma abertura para isso. E a gente está fazendo agora um marco na história, né, o primeiro aluno surdo, e a gente vê lá fora, em outros países, que já tem esse processo, outros surdos formados, trabalhando, mas é complicado aqui, fica um processo de adaptação difícil, o acesso às informações, a acessibilidade não fica completa. A gente poderia utilizar de certas tecnologias hoje, né, é o caminho que a gente precisa para poder fazer esse processo. E encontrar a resposta dentro da universidade, que seria interessante para a gente poder desempenhar e quebrar essa barreira. Mas como que a gente poderia diminuir, né, conversando com os professores, né, sobre Convívio respeito, diário. isso, tendo contato, sobre os direitos que a gente tem, principalmente sobre criar essa perspectiva do surdo, né, pelos direitos de igualdade que a gente tem com os outros na sociedade. Na sua perspectiva surda, na área de saúde, você já é um modelo pela sua luta, sua insistência em procurar as instituições, as reitorias, porque você mostra para a comunidade surda que é possível escolher a área em que deseja trabalhar e se formar no futuro. Eu sei que é uma vitória, todos os surdos me veem como um modelo e que abriu caminhos para vencer, né, para eles ocuparem os seus espaços. E como que poderia ocupar o seu lugar diferenciado, né? Como que os surdos eles podem ser diferentes, né, nos seus espaços, para ter essa visibilidade dentro da sociedade. A maioria dos surdos escolhem pedagogia, letras libras. E como ter visibilidade social assim? Precisa lutar e entrar em hospitais, áreas da saúde, precisa lutar nesses lugares. Precisa no espaço televisivo, jornalístico, como precisa abrir os caminhos para obter respeito social. É um diferencial cultural. Por exemplo, os indígenas, os surdos, os negros, as famílias menos favorecidas, motivos precisam estar em pé de igualdade, precisam ser quebradas as tradições dos médicos, quebrar as barreiras para entrarem nos hospitais. O surdo ele pode escolher, o indígena ele pode escolher, qualquer pessoa ele pode escolher a sua área de interesse para circular na sociedade, ter visibilidade, priorizar a igualdade, sempre ser protagonista e não importa o que aquela família ou que aquele grupo social me ordene, eu falo para mim mesmo o que é certo, né, sobre a nossa subjetividade e escolher o nosso caminho e compreender essas questões como sujeito, se valorizar e ser valorizado. A nossa escolha profissional, ela é importante. A nossa imaginação, a nossa vontade, né, a nossa natureza, esse é o caminho que a gente deve fazer. Muito obrigada. Obrigado. Nós nos encontramos nos próximos bate-papos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.